Bom dia, meus amigos do Ponto de Encontro. Estamos mais uma vez reunidos aqui com o jornalista Diego e com o meu amigo Lucas, que é cineasta, e nós vamos bater um papo aqui sobre várias coisas que estão acontecendo nesse Brasil novo, que está respirando outros ares, que está se apresentando ao mundo, que conquistou uma forma que era já tradicional nossa, de fazer política com respeito, tratando as divergências como algo natural, convivendo com todos sem colocar o ódio como obstáculo, nem a ideologia como forma de separação e segregação. É esse novo Brasil que nós estamos construindo. Aqui, Diego, um jornalista jovem, e Lucas também, um cineasta jovem. Eu aqui que sou velho, estou com 63 anos. Esse ano, o ano que vem, eu completo 65. Mas eu vou explicar aqui direitinho. É porque 11 de novembro eu completo 64 e o ano que vem eu completarei 65 no dia 11 de novembro. Então, é com esse novo ar, esse novo respirar, essa nova esperança, essa nova forma de convivência que parecia que não ia existir mais, que o Brasil se apresenta nessa nossa conversa. Vamos falar sobre o filme que Lucas fez. Eles poderiam estar vivos. Vamos perguntar como foi, como aconteceu, o que o motivou a fazer essa peça que é sucesso em todo o Brasil, nas universidades, nas pessoas que pensam a saúde pública brasileira e a forma de interagir a sociedade com o governo. Vamos discutir a eleição. E Lucas, recentemente, tinha um grupo que ele fazia parte, eu não sei nem como é o nome do grupo, mas era um grupo importante. Até o vice-presidente Geraldo Alckmin fazia parte, o homem da transição, que teve ontem com o Bolsonaro, ontem com o Bolsonaro, e ele teve um embate lá com o ex-ministro Sérgio Moro, que eu não vou tecer comentários a respeito dele agora, porque eu sou suspeito em falar. O nosso ministro, que é acusado de suspeição pelo Superior Tribunal Federal, E Lucas parece que teve um pega. Não, vamos saber desses detalhes todos aqui no Ponto de Encontro. Então, eu e Diego vamos aqui travar uma boa conversa com Lucas Mesquita a respeito desse momento e de sua atividade. Lucas, aí eu vou começar assim perguntando, o que foi que lhe motivou para fazer esse filme? O que foi que juntou sua força, sua experiência, seu talento, você e seu irmão Gabriel, a fazer esse filme que é tão importante para esclarecer a sociedade nesse momento por que o Brasil passa? Bom dia, Volve, bom dia, Diego. A ideia do filme foi do Gabriel, meu irmão, né? Que você conhece desde que nasceu, né, Volve? Verdade. Gabriel teve essa ideia. Gabriel estudou cinema aqui em Brasília, mora no Canadá desde 2015, trabalhando com audiovisual, né, com vídeo, com cinema, e a gente ficava assistindo a CPI mais ou menos junto, né? Ele mora em Vancouver, são 5 horas de fuso horário. Então as sessões da CPI começavam às 10 da manhã, para ele era 5. Ele acordava às 5 da manhã e ficava assistindo as sessões da CPI da Covid, né? E eu assistindo de cá e ele de lá, e a gente ficava sempre comentando. Bem antes da CPI, a gente já comentava muito sobre esse assunto, porque desde que o coronavírus chegou lá na costa do Pacífico, lá chegou por Seattle, que é ali perto de Vancouver, a gente conversa sobre esse assunto. Não tinha chegado no Brasil ainda. E a gente conversava e falava que achava que no Brasil ia ser tranquilo, que o SUS é muito preparado e, enfim. A gente discutia muito sobre esse assunto e com os absurdos que foram acontecendo, com os crimes que o governo Bolsonaro foi cometendo, a revolta foi aumentando, né? Então a gente foi muito ativo durante a pandemia, ficava discutindo, mandava ideia para os senadores, para os deputados, para deputado amigo aí, pedir para amigo que trabalha no Senado para dar recado para senador. A gente participou muito ativamente, tanto eu quanto o Gabriel. E o Gabriel veio passar o verão no final do ano passado, há um ano, exatamente um ano atrás, ele
chegou no Brasil para passar um tempo, trouxe o equipamento dele de cinema e tinha a ideia de fazer um filme sobre a pandemia. Não era uma ideia assim ainda abstrata. E quando eu fui, aí eu moro em Brasília, né? Quando eu fui encontrar com ele em Natal, ali na Casa de Cotovelo, que vocês dois conhecem. Vocês estão ouvindo, né? Sim, estamos ouvindo. Ali na Casa de Cotovelo, que vocês dois conhecem, a gente foi conversando e eu ajudei ele a chegar a desenhar o argumento do filme, né? Não tinha um roteiro ainda, mas um argumento, ó, vamos falar disso, disso, disso. E aconteceu um monte de coincidência, um monte de até coisas trágicas, assim, roubaram o equipamento dele, de cinema. Aí a avó da mulher dele ficou muito doente, ele teve que vir a Brasília para... Enfim, aconteceram um monte de coincidências e eventos trágicos até, e que fizeram com que Gabriel viesse para Brasília. Aí, assim, o filme foi muito na raça. A gente estava aqui em casa um dia e eu vi a notícia de que ia ter a inauguração do Memorial das Vítimas da Covid lá no Senado, um monumento lá que tem lá numa ala lá do Senado. E o Gabriel estava aqui em casa e a gente bateu no dia e falou, não, vamos lá, vamos começar a gravar esse filme. Aí eu bolei o nome, que eu acho que foi uma parte muito importante, porque o nome faz toda a diferença. Quando você tem um bom nome de um projeto, ele abre portas, né? Então, no dia mesmo que a gente começou a filmar, surgiu Eles Poderiam Estar Vivos. O Gabriel montou lá um projetinho, assim, a gente primeiro levou, e nesse dia mesmo a gente já começou a gravar para o filme. O Gabriel gravou lá o evento lá inauguração do Memorial das Vítimas, e depois do evento a gente começou a entrevistar os senadores. Inclusive, nossa primeira entrevistada foi a Simone Tebet, que teve um papel muito importante na CPI e importantíssimo agora nesse segundo turno da eleição, né? E Lucas, só uma interação antes de você prosseguir com a história. Primeiro, saudações rubro-negras, né? Estamos aqui entre três rubro-negros. Só alegria. Né? Tricampeões da Libertadores, né? Uma taça pra cada para não ter briga. Né? E uma alegria estar aqui com o Valber. Um dos meus primeiros estágios de comunicação foi aqui com o Valber, Camila, na época do portal Na Boca do Mundo. Na Boca do Mundo. Exatamente, uma grande equipe naquela época, inclusive com um dos personagens que está no seu documentário, Matheus Magalhães, era repórter aqui do Na Boca do Mundo. Lamentavelmente perdeu o pai e é um dos personagens aí do documentário. Mas sabe o que é interessante, Lucas, ouvir você falar? Porque é o seguinte, quer dizer, antes do início, quando estava começando lá, né, Valber, todo mundo tinha uma expectativa boa que o Lucas colocou, porque o SUS é referência mundial em vacinação. Né? O Brasil é referência para o mundo inteiro em vacinação pública. E aí todo mundo tinha uma boa expectativa, só que todo mundo começou a vacinar e não chegava aqui, né? Era uma loucura. E eu queria saber... como é que foi essa visão sua e do seu irmão? Quer dizer, você estava no Brasil e seu irmão tinha uma visão de enfrentamento da pandemia do primeiro mundo. Quer dizer, ele pôde fazer essa comparação muito bem, né, Lucas? Esse é um dos aspectos... Eu não sei, Diego, foi antes ou depois do Arquibancada, seu estágio aí? Depois. Um dos primeiros projetos nossos, ó, foi junto o jornal Arquibancada. Quem ia ao Machadão e ao Frasqueirão vai lembrar. O Gabriel, por morar no Canadá, fez essa leitura, sim, a gente traz isso no filme. E vou dar um exemplo que vai definir bem isso. O Gabriel é 4 anos mais novo que eu, e ele tomou a vacina, a primeira dose da vacina dele, ele tomou uns 3, 4 meses antes do que eu, assim. Porque tomou no Canadá, né? Então, o Brasil... E nós estamos falando de 3, 4 meses de diferença, né, Lucas? Só interrompendo mais uma vez, que assim, 3, 4 meses, quer dizer, num mês morria um caminhão de gente. Por dia. Morria por dia um caminhão de gente, né? Então, assim, 3, 4 meses parece ser pouco, mas é muita coisa, é muita coisa. Não, em uma das entrevistas mais importantes do filme foi a com Dimas Covas, do Butantan.
E ele mostrou o cronograma, ele falou cada ponto em que em que o Butantan foi boicotado. E a gente entrevistou muitos políticos também que acabaram não entrando no filme. Depois eu explico para vocês por que os senadores, os deputados não entraram, mas as entrevistas foram muito enriquecedoras. Uma das mais enriquecedoras foi com o Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, e ele fez um paralelo muito interessante. A gente vai botar isso no ar ainda, no nosso canal. Ele comparou a crise de 2009, 2010 da H1N1 com agora. Em 2009, não lembro se foi 2009 ou 2010, o Brasil vacinou 88 milhões de pessoas em 3 meses. Assim, os primeiros 3 meses de vacinação já vacinou quase todo mundo que precisava, e o Brasil foi um dos melhores, foi o país que mais vacinou no mundo para H1N1. E comparando com a situação de agora, que nos primeiros 3 meses, eu não sei se hoje, se você olhar hoje, aí você fala, o Brasil vacinou 80 e pouco por cento da população, mas nos primeiros 3 meses a gente vacinou quase ninguém, porque foi a passo de tartaruga, porque o governo fez tudo para boicotar. Então, o que o Padilha fala casa muito com o que o Dimas Covas fala, né? E você vê que são duas pessoas de espectros políticos completamente diferentes, né? Não tem nenhuma semelhança ideológica, né? Padilha e Dimas Covas. E os dois falaram a mesma coisa. Em 2009, 2010, o Lula era presidente, o Serra era governador de São Paulo, e o Butantan e o governo federal agiram como parceiros desde o começo, porque o Butantan é referência mundial em produção de vacina, hein? Então, assim, o presidente Lula, o Padilha, eu não lembro se o Padilha era ministro na época, eu acho que não, mas ele era do ministério, ele estava no enfrentamento ao H1N1. E vocês estão entendendo, né? Meu ponto, teve a união do governo de São Paulo e do governo federal. E de dois arqui-inimigos, entre aspas, né? O Serra e o Lula. E casa bem com o que o Valber falou na abertura, quer dizer, o problema não é ter esquerda e direita, né, Valber? O problema não é ter polarização. A polarização ela existe no Brasil e no planeta Terra inteiro. Exatamente. Estados Unidos sempre foi republicanos e democratas, sempre houve polarização. Polarização não é problema. Se você comparar como foi a relação entre Lula e Serra para trazer a vacina rápido, o Brasil é o país que mais vacinou, o país que vacinou rápido, terminou. O Brasil praticamente não sofreu com aquela crise do H1N1. E agora, Dória com Bolsonaro, assim, é bizarro a gente comparar, né? Então, assim, o Dimas Covas me mostrou, cara, o cronograma. O Brasil, a China vacinava com a Coronavac desde que fez o teste fase 2, que é quando vê se é segura. Quando eles veem que a vacina é segura, mesmo antes de ter o teste 3, a fase 3, que é a de segurança, a de eficácia, né? Eles começaram a vacinar os mais idosos e tal, porque não tinha risco. Então, se não fosse eficaz, não tinha risco, então valia o risco, valia a pena. Então, a China começou a vacinar desde maio, junho, já vacinava, porque a vacina era segura. E a fase 4, ela podia ter terminado, se o Brasil tivesse apoiado, o governo federal tivesse apoiado, se tivesse feito... O Brasil poderia, segundo o cronograma do Butantan, que não foi questionado por ninguém, o Brasil podia ter começado a campanha de vacinação em novembro de 2020. Seria o primeiro país do mundo, antes do Reino Unido, que começou em dezembro. Então, assim, é difícil até calcular quantas pessoas estariam vivas, cara. Muita gente fala em mais da metade, tem gente que 400 fala mil, que né? até Falam, né? 400 mil. O Brasil podia ter começado o Brasil podia ter tido muito mais vacinas lá da AstraZeneca com aquele consórcio mundial, né? O COVAX Facility. Podia ter tido muito mais vacina da Coronavac e começado 2 meses mais cedo, e podia ter começado a vacinar com Pfizer em dezembro, em vez de maio. São 6 meses aí de Pfizer. Então,
tem um estudo de uns acadêmicos de várias universidades do Brasil, liderado por um cara que ficou amigo, o Walter Barreto, um acadêmico de Salvador, que só na vacinação da Pfizer, esse atraso da Pfizer, com aquele primeiro cronograma da Pfizer, que era 500 mil doses em dezembro, 1 milhão de doses em janeiro, alguns milhões, com aquele cronograma, considerando a eficácia das vacinas, considerando 2 doses, uma conta bem conservadora, só ali 30 mil pessoas, só no atraso da Pfizer, 30 mil pessoas teriam sido salvas, né? E a gente está considerando, Lucas, só a questão do prazo, mas eu acho que também tem que se considerar a questão da negação, né? Quer dizer, muitas pessoas, eu conheço, tenho conhecidos que faleceram porque tinham idade já para tomar na época da vacina e não queriam tomar. Porque além da questão do tempo, que a gente está falando muito do tempo, mas tem também a negação, né? Que muitas pessoas não tomaram, inclusive até hoje não tomaram, porque acham que vai fazer mal, porque acham que vai virar jacaré ou qualquer outra coisa, né? E olha, isso é um ponto importante colocado no espectro político em relação ao Canadá e o Reino Unido. Esses 2 países, um que Gabriel tomou a vacina 3, 4 meses antes de Lucas, sendo mais novo, e o outro, o primeiro-ministro da Inglaterra, que começou negando e depois ouviu a ciência, que é outro mundo, é um mundo civilizado, e disse, epa, peraí, vamos vacinar esse negócio imediatamente, nesse negócio não. Ele próprio foi vítima da Covid e quase ia embora, né? E o Trudeau, também no Canadá, todos 2 conservadores, mas conservadores civilizados. Não tem problema ser conservador, não tem problema ser de direita, não tem problema pensar diferente do outro. O problema que está é quando você tem um presidente de extrema-direita que briga com a vacina. Quem não lembra disso, hein, Lucas? Dizendo, que pressa é essa para vacina? Que pressa? Com a calma maior do mundo, quer dizer, um cínico, né? As atitudes do governo brasileiro não tinha nada a ver de conservador. Ele transformou isso numa luta ideológica, num instrumento ideológico, com a única finalidade de vencer a eleição, quer dizer, um ato criminoso. E a vacina, não, sem dúvida, a vacina é um dos aspectos, porque nem é o mais assustador. O mais assustador é que desde o começo, isso está provado por A mais B, pelos melhores especialistas do Brasil, por um estudo da Faculdade de Saúde Pública da USP, liderado pela Deise Ventura e pelo Fernando White, que são entrevistados do filme. A estratégia do governo era espalhar o vírus para gerar a tal imunidade de rebanho. E agora tem outro nome, é mortalidade de rebanho. Exatamente. Exatamente. O Fernando explica no filme que é um conceito da veterinária. Você tem lá um rebanho, aí, só que é um conceito que é atingido por meio de vacina. Não é? Ninguém faz, nem com gado se faz isso, de deixar o gado pegar a doença para se imunizar, entendeu? Você vacina, a pessoa tem lá, não sei quantos mil cabeças de gado, aí você vacina 70, dependendo lá da doença do que for, 60, 70, 75, 80% do rebanho, e você imuniza o rebanho todo, porque o vírus para de circular. Agora, para a veterinária, é com vacina. Então, o que o governo Bolsonaro propôs, que o governo do Reino Unido chegou a propor, e o da Suécia também, era uma coisa que nem na veterinária existe, era deixar as pessoas pegarem a doença, espalhar o vírus, porque eles achavam que assim acabaria rápido. Eles não se importavam com as mortes, porque eles têm um governo totalmente eugenista, assim, né? Para eles, os mais fortes iam sobreviver, os mais fracos iam morrer. Ia fazer uma seleção natural agora. Com a morte de gente e com a ciência protegendo. Quer dizer, é um absurdo. Agora, Lucas, tanto o Reino Unido reverteu essa posição rapidamente, como a Suécia reconheceu depois o erro estratégico da não aplicação da vacina. O governo da Suécia também reconheceu isso. Pediu desculpa, pediu perdão pelo erro. Diferente do daqui, né? Que achava que tinha que morrer mais gente.
Exatamente. Até hoje, Bolsonaro fala isso. E não só ele, né? Porque como é a Deise Ventura que fala isso no filme, não se mata mais de 500 mil de pessoas sem um mar de cumplicidades, né? De cúmplices ali. O ministro Marcelo Queiroga, por exemplo, esse cara tem que ser preso também, cara. Não existe isso. O cara entrar. Vocês lembram que ele entrou como. O cara vem depois de Pazuello, né? É uma das Então, figuras mais desprezíveis do Brasil atual, esse ministro da Paraíba, aqui envergonhando o Nordeste. É um cínico, é um demagogo, um e ele, babão, e como se ele diz era aqui no Rio um, Grande do Norte. ele era um médico respeitado, né? Assim, ele chegou falando em nome da ciência, dizendo que tinha que usar máscara, e depois ele foi virando bolsonarista, assim, foi sofrendo aquela metamorfose, e hoje ele é completamente bolsonarista, né? É um negacionista que ajudou a matar muita gente. Pazuello, fala-se muito em Pazuello, né? Em prender Pazuello, tem que ser preso mesmo, porque ele liderou a pior fase dessa mortalidade toda, mas o Queiroga não pode ser esquecido, não. E assim, é curioso isso, né? Porque os caras falam, não, porque Pazuello e etc. Ou ele não era médico, mas era especialista em logística. Eu me lembro do começo da pandemia. Era uma loucura atrás da outra, né? O Pazuello começou tal, e a vacina estava para chegar e não sei o quê, e o Brasil não tinha seringa para aplicar. Ele não tinha providenciado as seringas. Era um negócio assim. Parecia que pegaram a turma lá da escolinha do professor Raimundo e colocaram lá cada um no ministério, né? E cada babaca daquele para comandar uma situação dessa. Falamos da questão do tempo, né? Falamos da questão da negação do presidente. Também outro ponto, terceiro, que foi responsável por muitas dessas mortes, foi também, envolve a questão dos remédios ineficazes, né? É uma insanidade. Outro crime, insanidade total. Uma insanidade tão grande que você chega ao ponto do fabricante, ou seja, o maior interessado é o cara que quer vender o remédio. Dá uma nota de... E ele falar que não serve para o negócio e eles continuarem tomando. É um negócio assim, louco mesmo. A cena grotesca da EMA. É horrível. O cara fazendo um negócio com a EMA. Olhe bem, é o presidente da República. Uma das 10 maiores economias do mundo. Rapaz. É um negócio impressionante. Mas aí ele teve um remédio que foi mais eficaz, que é o voto. E exatamente. E agora vem as consequências, como o Lucas diz, né? Há uma grande expectativa em relação ao que ele pode sofrer, né? Tanto internamente como internacionalmente, né, Lucas? Com os tribunais internacionais, etc. e tal, que devem agir sim. Por isso que ele já começa a se articular, inclusive com a proteção, né, Valber? Buscando, o Valdemar já ofereceu assessoria jurídica, ele vai se cercar, tentar. Já tem gente caindo fora, Zambelli foi embora e tal. Então eles estão tentando fugir de alguma maneira, porque eles sabem que a conta vai chegar. Ela vai, mas volta. Tem que tomar posse, né? Vai tomar posse, pode ter certeza, é só pantinho. E olha, Zambelli, fugindo um pouco do assunto, disse que foi tratar de assuntos políticos nos Estados Unidos, a pauta dela, para preservar a liberdade de opinião no Brasil. Você imagine a que ridicularia a gente chegou. Exatamente. Ô Valber, eu estava comentando isso com um amigo ontem, e assim, que papel que os Estados Unidos estão se prestando também, né? Porque aquele Alan dos Santos fica lá livremente, cometendo todos os crimes. O Eduardo Bolsonaro é investigado lá na questão lá do Capitólio, também vai para lá tranquilamente. Agora Zambelli está virando uma república, eles chamavam o resto da América Latina República de Bananas, né? Olha o que eles estão virando, né, cara? Mas olhe bem, há uma diferença, porque o governo brasileiro tem que se manifestar em relação a isso. O governo americano não pode chegar uma pessoa lá e dizer, isso, vai embora por causa disso, por causa daquilo, porque eu não gosto de você. O camarada tem na documentação. Ele não pode, ele tá legal lá. Ele tá legal. Exato. O governo americano não pode. Agora, qual foi a manifestação do governo brasileiro? Nada, nenhuma. Exato. No governo novo, agora, aí sim, pode pedir que essas pessoas que estão sendo aqui processadas pela justiça, dentro do padrão legal, porque uma das coisas que a gente tem que observar daqui para frente é o seguinte, é a defesa intransigente do Estado de Direito Democrático, que era o que a gente reclamava, que eles não tinham respeitado e não queriam respeitar, e nós vamos respeitar integralmente. Eu acho que a gente deve
ter essa postura. Então, daqui para frente, o governo brasileiro vai dizer, e aí pode ter certeza que o governo Biden devolve esse povo todinho. Agora tem que ser provocado e o governo brasileiro querer, né? Sim, sim, sim. Porque eles estão achando que é a Disneylândia, né? Dos Estados Unidos. Ao contrário, eu tenho para mim, viu, Lucas? Eu tenho para mim que nesse processo de eleição, desde o ano passado, vieram algumas pessoas do governo americano aqui dizer ao governo brasileiro que os Estados Unidos não iam aceitar um golpe. Pode ter certeza disso. Olha, a gente não vai tolerar isso, a gente não vai gostar disso. O país vai ter consequências muito graves se fizer alguma besteira. Tem uns amigos nossos aí dizendo, informações de Brasília, uma parte da imprensa noticiou também, que nesse desvio de finalidade do voo de Bolsonaro, que já é um desvio de finalidade, parou em Brasília com aquelas 169 mil inserções que roubaram e tal dele. Até o nosso, é meu amigo pessoal, eu não vou aqui fazer consideração, eu respeito assim as minhas relações pessoais, mas aquele erro crucial que depois ele mesmo reconheceu, o ministro Fábio Faria, ele reconheceu, o Bolsonaro ficou revoltado com ele, porque não era para ter reconhecido, é insano, né? Mas aquela reunião eu tenho informações, e o Brasil todo tem, de que o pessoal do alto escalão aí, todos os poderes, as instituições do Brasil funcionando, o próprio Centrão, que se negou a ir à reunião, e os caras que estiveram lá disseram, olha, presidente, o jogo está jogado, voto na urna eletrônica, e o resultado a gente vai respeitar, nós não vamos para a aventura. E aí foi por isso que ele saiu daquela reunião, que ele chegou todo revoltado, saiu pianinho, né? Porque ele pensou que o pessoal ia dizer, não, vamos para frente, a gente vai, você não está vendo o Brasil, Brasil de Bolsonaro, um desastre, né? O que sobrou com ele foram esses malucos aí que estão no meio da rua, nos quartéis, um polião de hospício, o pessoal que bota aqueles capacetes de papel alumínio, só sobrou esses malucos, cara. Lucas, me diga uma coisa, um filme tem financiamento, né? E a gente sabe no governo Bolsonaro as dificuldades que a cultura passou a sofrer. A começar pelo dirigente maior da cultura, que era contra a cultura, né? E o cara defendendo a cultura com um revólver na mão. Vai ler? Aí o cara, vou, aí você morre. Porque não era para ler, não era para estudar, não era para gostar de arte, de música, de frevo, de samba, né? De chachado, de baião, de poesia. Era um maluco. Como foi o financiamento? Como essa dificuldade que você teve aí? O era racista, né? O da Fundação Palmares era racista, o do meio ambiente era contra o meio ambiente. Contra o meio ambiente. O da cultura contra a cultura. Quer dizer, é uma maluquice. O dos direitos humanos, a dos direitos humanos. Era contra os direitos humanos. A dos direitos humanos chegou a denunciar uma criança que tinha sido estuprada. Não, ela estava. Que absurdo é esse, meu irmão? Onde estava para a criança ser perseguida por fanáticos religiosos incentivados pelo governo? Quer dizer, é um negócio surreal, mas existiu, viu? Era real mesmo. Mas aí o financiamento, Lucas, você teve muita dificuldade, que é apoio do governo zero, né? A gente teve apoio zero. Quando saiu a Lei Paulo Gustavo, o autor da lei é um senador do Pará. Ele até falou, vocês podem tentar um financiamento via Lei Paulo Gustavo, só que o Bolsonaro derrubou, vetou a lei, né? Vocês lembram, né? Lembro. Porque a lei, eu não lembro agora se era Paulo Gustavo ou Aldir Blanc, que o dinheiro ia para os estados, e a gente podia tentar pelos estados, entrar em licitação, em licitações, né? Não é licitação, concorrências Só que o Bolsonaro vetou a lei, não deu tempo. A gente fez tudo com financiamento coletivo mesmo. Pessoas físicas doando num site de financiamento coletivo, no Apoia-se. E foi tudo assim, cara. Foi pessoal doando. Teve gente que doou mais, aí entrou o grupo Prerrogativas, né? Que é o grupo de advogados. Um grupo que tem muito destaque hoje, né? Muito próximo do... vocês conhecem Prerrogativas, né? Claro.
pessoal do Prerrogativas, alguns membros fizeram doações também, mas assim, foi tudo via financiamento coletivo, sem dinheiro de leis de incentivo nenhum, sem dinheiro público, Isso, de certa forma, foi bom, porque deu uma total liberdade pra gente, sabe? Assim, a gente, às vezes, quando o filme tem verba incentivada, né? Você tem uma série de coisas que amarram ali o tempo, né? Não teria dado tempo da gente ter lançado o filme antes das eleições, como era o que a gente queria, se tivesse sido pelas vias normais de financiamento, né? As vias tradicionais de financiamento. São financiamento estatal, né? Que aí é mais burocratizado, né? Então, isso acabou sendo uma coisa boa, sabe? A gente fez com doações de pessoas físicas e por isso a gente conseguiu terminar a tempo. Lucas, me diga uma coisa, a repercussão internacional, você mesmo me mandou há uns 2 dias, uns 3 dias, uma entrevista que você concedeu a um jornal chileno, mas outros países se interessaram, ligaram para você, lhe procuraram, ou para Gabriel? Sim. A gente deu uma entrevista para uma TV canadense no dia do lançamento. O Gabriel falou com a imprensa canadense. Eu fui a Buenos Aires exibir o filme lá, né? Teve essa entrevista por La Terceira, que é um dos maiores jornais do Chile. A gente teve certa repercussão internacional, as pessoas ficam curiosas para saber, porque elas acompanhavam muito por alto o que acontecia no Brasil, né? E eu acho que quando as pessoas assistem um filme, para uma pessoa que não estava... Uma coisa é uma pessoa que está acompanhando direto, que acompanhou tudo do que estava acontecendo, que acompanhava a CPI. Outra coisa é uma pessoa que não mora aqui, que não acompanha, e ela vê... As pessoas não acreditam, cara. Eu conversei com alguns estrangeiros que assistiram o filme e eles ficam chocadíssimos, assim. Como assim, cara? Como assim? O cara decidiu por uma estratégia que ia matar mais, porque ele achava que assim ia ser melhor para a economia. E a gente, na real, o que a gente viu foi que a economia foi destruída e as vidas também, né? Então é uma coisa que chama muita atenção dos estrangeiros. E eu quero saber mesmo, Lucas, é o seguinte, como é que você foi parar, né, Volver? Aqui mudando um pouco de assunto. Num grupo, né? Porque eu conheço o Luquinhas aqui da FRN, rapaz, num Fusquinha branco. Quem é que tá nesse grupo? Quem é que tá? Luísa Trajano, Geraldo Alckmin, Sérgio Moro. Ou era o capital econômico ou o capital político do Brasil. Aí a gente foi almoçar em dezembro do ano passado, ele estava aqui e mostrou para todo um grupo aqui e começou a falar o nome das figuras que estavam nesse tal desse grupo de WhatsApp, né? E quando eu vi, rapaz, que danado você foi parar aí nesse grupo, né? E aí, enfim, e que a gente tava falando de repercussão, que foi a pauta aí dos últimos dias, né? Falando sobre a briga do cineasta Lucas Mesquita com o senador eleito Sérgio Moro. Como é que foi essa loucura aí, rapaz? Beleza. Cara, eu tô nesse grupo, né? Desde... Você foi expulso, né? Foi expulso. Não, foi retirado. Né? Foi convidado a ser retirado. Depois vai ser convidado a voltar, eu acho. Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Pode acontecer isso. Porque é o seguinte, eu vou explicar como eu cheguei lá e depois Era um grupo de jornalistas, publicitários, eu estava desde muito tempo, aí eles começaram a adicionar esse pessoal, esses empresários, Abílio Diniz, Luiz Trajano, aí o Alckmin, Michel Temer, Moro, Mandetta, e eu fui ficando, porque eu sempre discutia lá, de vez em quando saía uma galera do grupo para entrar novos, mas eu sempre ia ficando, porque eu sempre passava das discussões. Eu com certeza era a pessoa mais à esquerda do grupo. E é legal, é muito legal você estar no espaço e discutir. É o que o Bob estava falando da política, isso é a política, né? Você discutir com pessoas que pensam totalmente diferente de você. Então, eu sempre discuti com muito respeito lá, com as pessoas que pensam totalmente diferente de mim, assim. Eu penso totalmente diferente da maioria do pessoal do grupo.
E agora eu saí eu era mais contido no grupo, e agora para fazer o fim eu saí lá da empresa onde eu trabalhava e eu fiquei com mais liberdade de dar minha opinião mesmo. E nesse processo eleitoral, isso é uma coisa que tem que ser falada. O pessoal desse grupo, mesmo sendo majoritariamente o pessoal de direita, foi um pessoal que entendeu, a imensa maioria lá entendeu o momento grave que a gente vivia. A maioria, eu tenho certeza absoluta que a maioria do grupo votou no Lula, e já no primeiro turno, porque eles eram adeptos da terceira via, mas quando viu que não teve, não pegou no tranco, as pessoas lá desse grupo, elas tinham essa consciência. Tinha alguns bolsonaristas lá, tinha umas pessoas completamente sem noção, Sérgio Moro, por exemplo, né? Então, era legal participar desse espaço, assim, político, né? De você conversar com as pessoas que pensam totalmente diferente de você, mas você conversa, você faz discursos contados, já tive várias discussões lá. Tem poucos que são completos idiotas mesmo, assim. Eu não vou citar nome para... Uma coisa que eu não quero fazer é expor o grupo. Eu vou expor o Sérgio Moro, né? O cara que grampeou escritório de advocacia, prendeu familiar para forçar delação, né? Então, esse cara aí tem um desprezo total e absoluto. Mas o resto do grupo eu tenho respeito. E no dia do debate da Band, eu simplesmente vi que chegou num ponto de não retorno. Assim, já tinha tido 2 semanas antes, eu tinha dado uma porrada forte no Moro e ele tinha sumido. Ele tinha ficado 2 semanas sem aparecer lá, não fala nada. Aí no dia do debate ele voltou. Aí eu coloquei assim, a participação de Sérgio Moro nesse debate, como assessor de Bolsonaro, é a prova da inocência de Lula, né? E aí começou a discussão e ele não tinha... E assim, uma coisa que tem que ser dita também, não foi só eu, assim, várias pessoas falaram. Teve um cara que chegou e ficou quente nele, falando que ele era assessor de Bolsonaro, que isso era um absurdo, que isso provava que ele era um juiz suspeito, enfim. E o único argumento dele era: e vocês acham que o governo Lula vai dar autonomia para a PF, para o Ministério Público? Aí eu peguei uma declaração dele mesmo, quando ele saiu do governo Bolsonaro, dizendo que na época do PT, sim, a Polícia Federal tinha autonomia, e no governo Bolsonaro, não. Aí começou a confusão, como diz a André Sadi, como narrou a André Sadi na Globo News: treta, 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 briga, briga, briga. E eu vi ao vivo, viu, Lucas? Eu vi ao vivo, eu tava ligado quando eu digo, eita danado. Conheço esse, né? Aí que ele ficou muito puto foi que eu falei assim: desde que o senhor, com todo respeito, desde que o senhor largou a magistratura, deixou muito claro que foi um juiz suspeito, que todos os processos tinham que ser anulados mesmo, não tinha o que fazer, e que Lula é inocente. E ele tomou isso como uma ofensa, ficou pedindo o pessoal do grupo me banir. E um dos moderadores chegou para mim no privado: você marcou a mensagem dele, então isso pode ser ofensivo, respondeu em cima, então pede desculpa. E eu pedi desculpa assim: não ofendi ninguém, mas se alguém se sentiu ofendido, desculpa. E ele passou, isso foi no domingo, né, da Band da Globo, e na segunda-feira inteira o grupo tem uma curadoria, né, e ele ficou ligando, mandando mensagem para o pessoal da curadoria, pedindo para me expulsar do grupo. E o pessoal... Você veja só, o camarada, né, senador eleito, Valber, 1 milhão de compromissos, estava ajudando o seu candidato à presidência, tá preocupado na segunda-feira, pós-debate Globo, em ligar para alguém, para expulsar alguém de um grupo. Veja só o negócio. É incrível, rapaz. Eu tô no grupo, discuto com o cara, eu digo: tem que expulsar o cara. Porra. Ele vai tomar muita porrada no Senado, porque ele é muito fraco, assim. Discutir com o Moro é tipo aquela luta de boxe lá do Popó com o Whindersson Nunes, sabe? Eu era o Popó, ele era o Whindersson Nunes. Qualquer momento que ele usasse ali, porra, brother,
Você tava lá de papagaio de pirata. E você falou muito bem, inclusive lá eu vi a sua resposta ao Moro, em que você disse que a sentença dele, né, Valber, virou piada nos cursos de direito. Porque ele fez um julgamento, né? E na sua sentença ele não consegue apontar o motivo pelo qual ele está condenando o Lula. Ele bota motivo incerto, ele não consegue colocar, depois de tudo que ele fez, né? Depois de todas aquelas conversas. Vocês imaginem o seguinte, né? Nós três aqui, enquanto flamenguistas, estávamos assistindo o jogo, a final da Libertadores, e até aquele lance do pênalti contra o Atlético Paranaense, jogo é equilibrado, né? Jogo duro, final é sempre jogo difícil. E o lance capital do jogo foi o pênalti. Aliás, a expulsão do jogador do Atlético, né? Depois da expulsão do jogador do Atlético, o Flamengo cresceu, né? Acabou fazendo um gol e foi campeão. Vocês imaginem se depois daquele lance vazasse uma conversa do Dorival Júnior com o árbitro argentino, combinando, dizendo assim, ó, se joga lá que eu vou expulsar um cara deles pra vocês ficarem em vantagem e ganhar o jogo. Foi isso que ele fez. Ele combinava com a acusação. O Ministério Público. Ó, você faz assim, você faz assado. Orientava a testemunha. É um negócio assim. Como é que a testemunha tem que se comportar? Porque foi um absurdo que o comportamento dela tem que se comportar diferente. Você tinha que orientar. Quer dizer, é um negócio... Em qualquer outro país ele estaria preso, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Rapaz, tem um caso americano na Flórida. Esse exemplo é perfeito, viu? Esse exemplo é perfeito. É como Isso. Pois é. É como... E depois ele fosse assumir um cargo no Flamengo. Exato, o juiz, e você falasse assim, qual pessoa, qual torcedora, e nós estamos aqui entre 3 flamenguistas, não aceitaria o cancelamento do jogo se a gente soubesse que o juiz combinou com o Dorival de expulsar um cara? Qualquer pessoa aceitaria, porque isso não vale, isso é da regra do jogo, né? Rapaz, nos Estados Unidos, na Flórida, naquele embuloado aqui, daquele debate no processo e da Lava Jato como um todo, se noticiou um caso. Um juiz, um promotor, ligou para o juiz umas 3 ou 4 vezes. O juiz atendeu, deu retorno, não sei o que lá. Sabe foi que houve? O juiz foi destituído e o promotor também. Eles só podiam ter conversas oficiais. Exato, agendado e tal. Fora Perfeito. disso não podia. O telefone, vazou o telefone, comprovaram que foi destituído. Acabou. Aqui não. No direito brasileiro, há uma relação assim mais liberal entre os advogados e os promotores. Mas cumplicidade em processo é outra coisa completamente diferente. Completamente diferente. E eles falavam isso, né? Lá. Eles falavam isso. Não, o Ministério Público pode procurar o magistrado. Ninguém está dizendo que não pode. O problema é você ficar num grupo privado orientando como se fazer. Aí não dá. Naquelas 10 medidas que aquele Delanhol, com apoio de Moro, lançou, não sei o que lá, estava lá dizendo, sabe o quê? Que a prova ilegal podia ser utilizada em determinadas circunstâncias. Está lá nas 10 medidas. Aquelas que dá pacote anticrime, né? O pacote anticrime que dá a liberdade à polícia de matar por um susto. O policial estava aqui tomando um susto, pá, matava. Não pode. Ele tá certo, porque ele tomou um susto e o susto, você sabe, é invariável. Pois bem, quando chegou na vez dele, é aquele, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quando chegou na vez dele, aí ele disse, não, essa aqui do Intercept, isso não pode não, que é ilegal. Quer dizer, ilegal só se via para os outros. É ele, exatamente. Não, e vamos combinar que o vazamento do Intercept só mostrou o que todo mundo já sabia, né? Porque o Cristiano Zanin, advogado Lula, falava isso muito antes. Eles grampearam o escritório de advocacia, cara. Um absurdo. Vazaram a presidente da República. Vazaram a presidente da República. Exato, né? Depois do prazo. Tem mais essa. Tinha já terminado. Eles chegaram a prender familiares para forçar delação, cara. Para pressionar as pessoas a delatarem. Esse Sérgio Moro. E ainda ganha para senador, me diga aí. E o Deltan é eleito também, né, deputado? O mais votado do Paraná. É uma coisa... Teve delator que falou claramente que os caras chegaram e falaram, e Lula, vai? E Lula, qual era o papel do Lula? Aí o cara começava a falar de outra coisa, não, e Lula? Então, assim, o Alexandre de Alencar, ele fala isso no filme da Maria Augusta Ramos, o Amigo Secreto, e eu fui numa sessão desse filme e ele contou isso, ele falava, cara, os caras chegavam e falavam, sim, mas e Lula?
era uma coisa assim, que a Vaza Jato ajudou muito, porque escancarou, né? Escancarou. Ah, Lucas, mas me diga o quê? No debate você com o Moro, ele respondeu uma, duas, três vezes ou ele nunca respondeu? Diretamente a você? respondeu. Não, ele respondeu. Mas assim, de uma forma muito sem argumento nenhum, assim. Fala, não, mas o PT não vai dar autonomia também. Aí eu peguei e coloquei exatamente o que ele falou, né? Que no governo do PT, a Polícia Federal teve autonomia. E ele saiu do governo Bolsonaro dizendo que Ele esculachou o não teve governo. autonomia. Foi a primeira vez que ele falou a verdade. Ele falou a verdade, depois se arrependeu. Foi, cara. É uma pessoa, realmente, esse cara vai apanhar muito no Senado, viu? Esse aí Não se. ele não tá preparado, não, para esse ambiente. Lucas, você tem algum outro projeto do ponto de vista de produzir mais algum filme, alguma coisa parecida com esse? Gabriel e eu, a gente quer continuar o projeto Eles Poderiam Estar Vivos. É um projeto de memória das vítimas, né? Inclusive, não deu tempo de falar, mas eu vou falar bem rapidamente. A gente, depois do filme, a gente participou de várias coisas também, não foi só o filme. O projeto virou uma coisa maior que o filme. A gente participou de uma parceria com a AVICO, Associação de Vítimas da Covid e de familiares das vítimas. A gente participou de uma construção de um memorial lá na Avenida Paulista. Saiu até no Fantástico, teve uma cobertura de imprensa gigante. Os familiares foram lá, escreveram mensagens para as pessoas que perderam, desenharam corações. Foi super bonito. Foi no domingo, dia 23, no domingo antes da eleição. Então, assim, o projeto continua, sabe? A gente ainda está vendo como vai viabilizar isso, via Apoia-se, provavelmente, esse mesmo site. Mas a gente quer continuar, talvez fazer outros filmes. A gente tem uns convites informais para fazer outros filmes. Não posso falar muito porque não é nada certo, mas sobre os experimentos lá da Prevent Senior, por exemplo. Tem um pessoal que quer fazer uns filmes sobre isso, vai lançar livro e quer fazer filme também. Seria muito interessante, viu? Porque é uma estrutura grande, poderosa, rica, privada. Não tenho nada contra a privada, ao contrário, mas que se colocou a serviço de uma causa que não enobrece ninguém. Prevent Senior é Joseph Mengele purinho, né? Assim, experimentos com as pessoas, cara. Assim, eu acho que é um filme que tem que rolar, assim, contar essa história, porque para quem não conhece, é um plano de saúde que só atende idoso, que é o público que mais usa o plano de saúde, né? E é o plano mais barato. É uma conta que não fecha. Ela só fecha porque eles são os donos dos hospitais, são os donos do plano de saúde, são os donos dos laboratórios, são os chefes dos médicos, são eles que autorizam todos os exames, eles que autorizam as internações, eles são donos de todo o processo. Então, pode ver que a conta não vai fechar. É como se você tivesse uma pizzaria, rodízio, e você fosse a mais barata do mercado e você só aceitasse os campeões mundiais de comida, assim, aqueles caras que comem 300 caras de pizza. E tem histórias que ele obrigando os médicos, né? Alguns médicos resistiram, né? Ao procedimento no tratamento da Covid. Não, a gente conheceu, cara, é muito triste essa história. Não vai dar tempo de falar de tudo, mas a gente conheceu gente que foi vítima, gente de 29 anos, cara, pessoas novas, cara, que foram vítimas desse lugar aí, macabro, e é uma história que tem que ser denunciada. A CPI denunciou, mas, enfim, não aconteceu, na prática não aconteceu nada com ele. Lucas, né? teve até uma moça, né, que o pai dela estava doente, eu vi, eu não sei se foi na Prevent Senior ou foi em outro hospital, uma moça que não aceitou, né, o tratamento, rebelou, denunciou e salvou a vida do pai. Eu foi conheci, na Prevent Senior isso? Foi na Prevent Senior, foi o Tadeu.
O senhor Tadeu, que ele foi na CPI, eu conheci Ele ele deu lá em depoimento, São Paulo. exatamente. Eu conheci ele lá em São Paulo. E assim, conversei com ele como a gente está conversando aqui, ele de boa, numa boa. Deram ele como morto, né? Assim, como caso perdido, iam levar lá para cuidados paliativos, ele ia morrer. E ele tá bem, cara. Hoje ele tá bem de saúde, conversando. Foi no lançamento de um livro lá que a gente encontrou, a gente conversou. Ele tá tendo uma vida normal, cara. A filha dele, eu não sei se só é a filha ou todos os filhos, eu não lembro agora. Mas a família dele salvou a vida dele, cara. Falou, não tem isso não, a gente vai contratar um médico. Eles iam matar o cara. Iam matar o cara. Agora, Lucas, me diga uma coisa, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. Mas no mesmo sentido. E essa esposa desse presidente do nosso time de coração, que é o Flamengo? Que danada essa moça. E ela é sergipana, meu irmão. Ela é nordestina. Ela dá uma declaração absurda, racista, misógina. Que coisa mais desagradável pra gente que torce pelo Flamengo, pô. Você se relaciona muito bem, né, com o pessoal do Flamengo lá em cima e tal. Então, isso que eu vou falar. O pessoal sabe que eu sou muito ligado à política do Flamengo. Então vem muita gente falar comigo assim, porra, meu irmão, tipo, como se fosse pra mim. Eu tenho que deixar muito claro isso. Que eu sou oposição ferrenha a essa galera que tá lá. Eu sou oposição desde sempre a esses caras, sabe? A gente tava junto em 2012, né? Mas aí teve um rompimento, vocês não lembram da história, né? O grupo do Bandeira assumiu e esses caras se romperam, né? E no começo de 2015 romperam e foram pro lado mais complicado lá no Flamengo, que eles fizeram aliança com toda aquela galera de antes, né? Que quase levou o Flamengo à falência. Então, assim, é uma galera. Eles ganharam a eleição em 2018, né? O nosso grupo perdeu. E desde então eu sou oposição ferrenha a esses caras. O Landim, além de tudo, ele virou um bolsonarista. E para quem não lembra, o Landim era o parceiro do Eike Batista, né? Do Eike Batista, exatamente. Landim... Foi indicado para um cargo na Petrobras aí, e parece que o conselho não ia aceitar e ele recuou. Agora no governo Bolsonaro. E agora ele virou um bolsonarista ferrenho, e a mulher dele também, e é o caso da nordestina xenófoba, né, cara? Não existe isso, né, cara? É triste. A gente está se movimentando lá. Tem um grupo lá com Bandeira, que agora virou deputado federal. Vai ser pelo PSB, né? Ele vai ser um grande nome no Congresso, viu? E assim, o que é mais lamentável, além da declaração dela, foi, né, Vob, a posição dele depois. Porque ele poderia ali fazer uma política, né, e pedir desculpa e falar que a mulher de repente falou no momento impensável. Não, ele defendeu. Ele defendeu, quer dizer, o cara que representa um clube que tem 40 milhões de nordestinos, dentre os quais, né, muitos nordestinos desses 40 milhões de torcedores, né, e o cara ele defendeu, não, porque ele foi a manifestação dela, não sei o que e tal. Aquela manifestação, nenhuma pessoa pode ser a mulher do Flamengo. Qualquer ser humano não pode fazer uma declaração daquela, né? Dequinha de Mossoró, que foi um craque do Flamengo. A família deve estar toda... Ele deve estar tremendo no túmulo. Era um craque. Eu não sei não, é absurdo. Pô, Júnior é paraibano, pô. Assim, o Nunes... Né? O que seria do Flamengo sem o Nordeste e sem a torcida do Nordeste, né? Indiscutivelmente, fora do Rio de Janeiro, a maior torcida do Flamengo é no Nordeste. É incrível. Meu pai é flamenguista daquele tempo, que ele dizia que ele morava no interior, a população do Nordeste ficou muito tempo para migrar para a capital. Muitas décadas se concentrava no interior do estado. E ele dizia que lá no interior dele só pegava a rádio nacional. Foi aí que ele começou a se apaixonar pelo Flamengo, escutava aqueles jogos do Flamengo, aquele negócio todo. E quando ele disse, olha, eu só fui conhecer a ABC e a América quando eu vim pra capital. Então isso explica porque a torcida do Flamengo é tão forte, né? Nesse período da rádio, do Zico inteiro. E tal. Então a maior torcida do Flamengo fora do Rio, indiscutivelmente, é no Nordeste. Lucas, alguém do grupo Prerrogativas, assim, se dispôs a entrar com ação porque ela cometeu crime.
Cara, eu não cheguei a falar com o pessoal do Prerrogativo sobre esse caso. A gente tá vendo lá no Flamengo mesmo, sabe? Tem o grupo do Bandeira e tem ex-vice-presidentes. A gente está se movimentando lá. Criminalmente, acho que está todo mundo tão envolvido aí tava com as eleições e agora com transição e com resgatar a democracia do país, né? Porque, como o Randolfo falou, eu encontrei com o Randolfo no dia do ato lá do Lula, lá na PUC, a gente bateu um papo. O Randolfo também é rubro-negro. No Amapá é todo mundo rubro-negro. O Randolfo é Flamengo pra cacete. Assim, prefeito de Macapá é meu amigo, Furlan, é flamenguista doente. Doente não, sadio, aliás, né? Desculpa. Não, e o Randolfo falou, cara. O Randolfo falou que assim, não é que a democracia está em risco. A democracia brasileira já está sendo totalmente atacada. Esse processo. E é uma coisa que eu gostaria de falar. Vamos fugir do assunto aqui, mas a gente volta depois. Lula salvou a democracia brasileira, porque qualquer outro teria perdido essa eleição, cara. Foi muito desigual. Teve golpe da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição. Teve compra de votos, como nunca se viu. Acho que desde a época do voto de Cabresto, né? Eu acho que foi a eleição mais desigual de todos os tempos. E se não fosse um cara como o Lula, teria perdido, cara. Eu tinha muita ilusão de qualquer pessoa que fosse para um segundo turno com o Bolsonaro ganharia a eleição. Eu achava que, antes de Lula se tornar elegível de novo, eu achava que um candidato de centro ia ganhar essa eleição. Por engano meu, cara. Ingenuidade. Qualquer outro teria perdido essa eleição, cara. Os caras inventaram. Só o Lula ganharia. Os caras inventaram empréstimo consignado para auxílio social. É um negócio. É um roubo. É tão escandaloso. Absurdo. Que pela primeira vez, eu nunca tinha visto, não sei se você se recorda de algum outro episódio. Os bancos, os principais bancos do não Brasil, quiseram participar Itaú, dessa farsa, Bradesco, Santander, não, essa aí eu não vou entrar. Só entraram realmente aqueles bancos ali que a gente sabe que para que existem. Meirelles deu a declaração agora, é um negócio. 400 bilhões o rombo. 400 bilhões. Então nós estamos falando, quer dizer, o auxílio social existe o quê? É um dinheiro público nosso, da União, que é utilizado para ajudar as pessoas mais miseráveis do país, ou em situação vulnerável, né? Eles estão Política passando compensatória de renda, que é justo, né? Que é justa, é justiça. Sou a favor de qualquer auxílio para a população mais pobre. Só que aí você faz um empréstimo em que o sujeito vai pagar com auxílio, ou seja, você vai pegar o dinheiro usado para ajudar os mais pobres para voltar para os bancos que lucram bilhões. E vai ficar endividado. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Não, e o crime maior, sabe qual é? É que, na forma em que foi feito, isso acabaria em dezembro. Isso acabaria em dezembro. No orçamento que foi enviado ao Congresso, ele se reduzia a partir de janeiro para R$400. Está lá. E como é que paga o empréstimo? A população brasileira está extremamente endividada. Extremamente endividada. O índice é enorme, é absurdo. Eu não tenho dado concreto aqui, mas é fácil de pegar. Extremamente endividada. E a população pobre ia ficar mais ainda com esse consignado. É como você bem falou, os principais bancos brasileiros têm, isso é fria, a gente está fora. É muito bom ganhar dinheiro. O banco não quis ganhar esse dinheiro porque é sujo. Esse é o estilo Bolsonaro, que deixa um bocado de gente apaixonado, né? Só complementando o que vocês falaram, essa conta aí, Valdo, é o seguinte, o auxílio era 600, aí a galera tá ganhando 600 agora e pega um empréstimo, aí vai estar com uma graninha agora. Ano que vem, se Bolsonaro tivesse ganho, o auxílio cairia para 400 e teria que pagar esse empréstimo. Então, assim, a pessoa que está ganhando 600 hoje e está pegando Eu acho que a internet dele não está muito boa, não, né? Então, assim, você tiraria... Como é que você faz um empréstimo consignado que a garantia é a própria alimentação das pessoas, né? Exatamente. Lucas, o 5G não chegou aí em Brasília, não? Porque aqui é todo dizendo que o 5G está em Brasília, tá? Eu vivo aí também em Brasília, rapaz, eu não vejo esse 5G, não. Esse 5G no Brasil é danado, viu? Fraude. Esse teu amigo aí, que eu não vou citar o nome, é uma fraude. É 5G, aqui em Natal também, tá? Eu chego no lugar de 5G, aí aparece meu telefone 5G. Olha que meu telefone é um telefone bom, né? Esse da Apple aí, esse 13, não sei o quê. Aí e a velocidade 0.
Porque no 5G, você vai baixar um filme, é 5 segundos, brum, vai embora. É por isso que ele vai revolucionar, e vai mesmo, quando estiver atuando, a ciência, a medicina, a engenharia, a educação. Mas até agora esse 5G é igual a 3G. É só propaganda, só propaganda. A única coisa que esse cara da Jequiti aí sabe fazer é propaganda. Olha, o Cleberson está dizendo aqui que já estamos no nosso horário. É 1 hora o programa. Eu sempre cito essa história aqui. Quando eu fui chamar Cristóvão para participar do programa, eu disse, senador, vamos lá fazer o nosso podcast, a gente está iniciando em fase experimental, vamos passar assim mais ou menos 6 meses, 8 meses para fazer isso e tal, depois a gente vai ver o que vai fazer. Eles falaram, quanto tempo? Aí eu disse, 1 hora. Ele disse, pô, 1 hora é muito tempo. Eu disse, não, mas não tem problema. Se você quiser encerrar antes, vai estar lá um companheiro conosco, assim como a gente está agora conosco. E aí a gente termina o programa. Você sai para fazer seus compromissos e a gente continua, tá? O cara é especialista em educação também. Aí ele disse, beleza. Quando chegou 1 hora, assim, nesse momento agora, aí eu disse, senador, já está 1 hora, a gente tem que parar o programa. Ele disse, mas rapaz, a gente podia continuar conversando aqui. Tá tão boa a conversa, passou tão rápido. O papo geralmente é esse aqui, é um papo entre pessoas que têm bons propósitos, têm ideias em defesa de uma sociedade melhor para todos nós. E diversos pensamentos, gente mais ligada ao PT, gente mais ligada à cidadania, gente que não tem partido, já veio aqui para todo jeito. Já discutiu futebol, música, teatro, economia, desenvolvimento sustentável, e agora cinema com política. Quer dizer, a ideia é essa, é bater um papo descontraído, sem haver muitas, assim, divergências profundas que sejam capazes de criar um debate acalorado. Mesmo que seja acalorado, já houve, mas com respeito absoluto à opinião do outro. É esse país que a gente quer. Esse país que a gente quer resgatar. É isso. Ó, vou para encerrar, contar uma rapidinha aqui. No dia seguinte ao segundo turno, eu liguei para Valber. Valber foi oposição ao PT há muito tempo. E a gente conversou e assim, né, Valber? A gente falou assim que não tem a ver com esquerda, com direita. A gente está falando de democracia versus autocracia, né? A gente está falando de civilização versus barbárie. Então, assim, quem está do lado da democracia, quem está do lado da civilização, quem está do lado de uma sociedade que é uma sociedade melhor, agora tem que se unir, não tem jeito, né? Você lembra dessa conversa, Valdir? Governo de frente ampla, governo de unidade nacional. A gente tem que desafogar o nosso país, né? Desestressar o nosso país. Porque a antipolítica se provou uma coisa muito pior que a política, né? Isso é uma grande picaretagem, na verdade, né? O cara é antipolítico, aí ele se elege senador. Aí se elege presidente da República. Sou antipolítico. O senador daqui, o tal do Stevenson, ele disse que não confia em ninguém. Ele fazer um governo para ele ia ser muito difícil, porque só ele que é o bom. É um negócio, é uma mediocridade que não tem tamanho. E agora aqui, Lucas, no Rio Grande do Norte, foi eleito um tal de Lagartixa. 88 mil votos. 88 mil votos. Só fala bobeira. Só fala desgraça. Tem um processo aí, mas o processo, eu não sei como é que vai se dar, né? Porque eu já conheço esse processo. Tem uns que duram 4 anos, aí depois que o cara termina. Aí diz, perdeu, realmente estava certo, ele não podia ter assumido, mas passaram os 4 anos, mas foi julgado agora que realmente estava errado. Mas no tempo não volta, né? O próprio Mineiro, né? O próprio Mineiro passou por um processo aí bem semelhante. Tomaram o mandato de Mineiro. Não semelhante ao de Lagartixa, mas era outro tipo de processo, mas era um processo que claramente ele deveria ser o vencedor do processo. E eles foram levando para instância e ele terminou praticamente sem assumir, né? Terminou, não assumiu. Não assumiu o mandato e agora se elegeu merecidamente. Eu até dei um abraço nele, parabenizando. Agora, meu amigo, ninguém vai tomar esse atraso. Aí ele riu, ganhou, né? Toda vitória magnânima. E agora você. Aproveitar para mandar um abraço para minha amiga Natália, que é mais votada do Rio Grande do Norte. E quando você estiver aqui, vamos comemorar bem ao seu estilo aí com esse adesivo. Você não vai mandar um abraço para a Pepetinha, não? Cara, eu ia deixar pro final, tô com a camiseta de Cão Ligado Gostoso.
Beleza. Um churrasco lá em Cotovelo, né, Valber? Regada, como diz o Lula, picanha e cerveja. Quando Estamos ele voltar aguardando o aqui. convite. Então, Lucas, muito obrigado, meu irmão, pela Abraço. participação. Pepetinho, Obrigado, meu Diego. pai. Valeu. A gente depois volta a conversar aqui. O Brasil vai continuar melhor e a gente vai construir o nosso futuro, já que retomamos nas nossas mãos a nossa esperança. Um abraço a você que assiste o Ponto de Encontro e até o sábado, se Deus quiser.